Olha só, se você deu play nesse vídeo, tem algum problema que você quer resolver com seus Reels, com seus vídeos curtos em qualquer plataforma, seja no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Esse problema pode ser: você não está conseguindo o engajamento que você esperava, você está travado na hora de criar o seu conteúdo, de ter ideias para quais assuntos você vai tratar nos vídeos, você precisa aumentar o número de seguidores, ou você precisa aumentar o alcance dos seus vídeos, ou você precisa torná-los um pouco melhores, mais bonitos, com mais qualidade, melhor sonoridade, melhor cinematografia. Bom, alguma coisa te trouxe até aqui, algum problema você precisa resolver. Eu te garanto que ao final dessa aulinha, de uma aula rápida, objetiva e prática, você vai ter muita coisa de material para te instruir, para te orientar a como melhorar o que está te incomodando nos seus vídeos, como ter novas ideias, não ficar muito preso em trends. Muitas vezes você está muito preso naquele vídeo que todo mundo faz dentro do seu nicho, você é criador de conteúdo e não consegue ser diferente, não consegue ser original, não consegue construir a sua própria identidade. Eu te garanto que essa aula vai te ajudar. Mas você deve estar se perguntando: bom, o que é esse cara aí que está achando que pode dar aula e falar sobre vídeo curto? Bom, eu vou falar um pouco sobre mim e você vai decidir se eu tenho ou não a qualificação necessária para te ajudar na produção dos seus vídeos. Meu nome é Thiago Schmidt. Eu me formei em propaganda e marketing em 1999, eu estou no mercado desde 1997, ou seja, são quase 30 anos trabalhando nessa área. De lá para cá, como eu me especializei em redação publicitária, eu sou redator de ofício, sou planner na SeekWorks, que é a agência da qual eu sou um dos sócios. Nesse meio tempo, nesses mais de 20 anos de profissão, eu já escrevi roteiros e acompanhei a produção de mais de 200, 300, 400 vídeos curtos, que no começo eram vídeos publicitários e depois, com o mercado mudando, com a criação e o surgimento do mercado digital, isso se passou para a criação e produção de vídeos curtos, de vídeos para redes sociais. Então, agora você decide se o que eu vou te falar agora pode te ajudar. Nesse meio tempo eu já vi de tudo em termos de iluminação, de atuação, de produção, de cenário, de figurino, de maquiagem, de criação de temas, de roteirização. Então, todo esse arcabouço de experiência me trouxe uma série de técnicas que eu vou colocar aqui para você e que eu tenho certeza que podem te ajudar, ok? Então vamos lá? Vamos começar por uma muito simples. E aí você vai utilizar e aplicar essas dicas nos seus vídeos, depois você me fala se deu certo ou não. Bom, e a dica número 1 é definindo temas e assuntos. Como é que eu vou trabalhar dentro do meu nicho para não ser mais um, para não repetir o que todo mundo está fazendo? Chega a ser chato, né? Você começa a ver as trends, as tendências, os vídeos, começa a seguir, e aí? Como é que você vai ser diferente do outro cara que faz conteúdo dentro do mesmo nicho, do mesmo mercado, tem o mesmo conteúdo? Como fazer isso? Bom, a dica que eu te dou é: a vida é a sua grande matéria-prima. Porra, não, que dica fraca, moleque. De onde você tirou isso? Olha só, a partir do momento que você começa a treinar o seu olhar para analisar tudo o que acontece ao seu redor, você vai entender que em todos os lugares você pode aplicar o seu conhecimento técnico em uma ocasião, em uma situação da vida cotidiana e transformar aquele momento numa situação especial. Por exemplo, eu trabalho com marketing, então se eu vou numa cafeteria, se eu vou numa padaria, eu vou analisar a experiência do cliente naquele lugar. Então, desde o momento que eu chego, eu já ligo o meu radar e eu falo: bom, como é que é a recepção? Como é a entrada? Como é o ambiente? O que sentimentos esse ambiente me transmite? Como eu posso analisar esse ambiente? Ele é positivo ou negativo? O que poderia ser melhor nele? O atendimento do garçom, como ele foi? Ele foi cordial? Ele foi rápido? Então, eu vou analisando passo a passo da minha jornada para depois poder produzir um conteúdo. Olha, como você vai melhorar o atendimento na sua lanchonete, na sua cafeteria, na sua sorveteria e etc.
Então, isso é uma matéria-prima que você pode trazer para o seu conteúdo. Um dos maiores produtores de conteúdo que existem no mundo, que é o Seinfeld, um comediante americano, que ele fala isso. Num podcast, um cara entrevistou, perguntou para ele: Seinfeld, de onde você tira o material dos seus shows de comédia? Ele falou: de todos os momentos da minha vida. Nesse momento, inclusive, eu estou procurando alguma coisa aqui, você me entrevistando, que pode ser material para a minha comédia, para o meu show. Então a vida é sua matéria-prima. E aí é preciso treinar o seu olhar para aplicar o seu conhecimento técnico em coisas que acontecem com todo mundo. Assim você consegue ir muito mais longe, tá? Bom, dica número 2. Vamos seguindo aqui para a gente ser rápidos e objetivos. Escolhendo as suas fontes. A dica que eu te dou é: sai do lugar comum. Sai daqueles influencers, daqueles grandes figurões que todo mundo segue no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Foge disso, corre disso e começa a mapear, identificar fontes que são mais limpas, mais originais, mais puras, de outras línguas, de outros países, que tem um outro viés ou que tem um viés um pouco mais científico. É claro que você pode usar as tendências, tá? Eu não estou dizendo isso, mas a dica que eu te dou em relação às tendências é: aplique um olhar subversivo, subverta ela. Olhe com aquilo que você tem que é só seu, se você é bem-humorado, aplique o bom humor numa tendência. Ao invés de repetir do jeitinho, no mesmo formatinho que está todo mundo fazendo, aplique o seu jeito, o seu olhar sobre uma tendência, subverta. Né? Essa é a dica em relação aos temas e assuntos e principalmente as tendências. Mas as suas fontes e as melhores fontes, cara, vai para outras redes sociais, vai para livro, vai para museu, vai para parque, vai sorver de outros lugares, porque a maioria das pessoas do seu nicho estão presas no Instagram e no TikTok e só usam o que acontece dentro do Instagram e do TikTok para produzir conteúdo. Você não, você vai, lembrando que a vida é sua matéria-prima, vai buscar então fontes de vida em livro, em cinema, em filme, em outras experiências, em outras redes sociais. Por exemplo, o Twitter. O Twitter tem muito assunto aprofundado. Cada rede social é o que você faz dela. Então, dependendo dos perfis que você seguir, que podem ser de universidades americanas, inglesas, norueguesas, australianas, ou de influencers e jornalistas desses outros países, você consegue traduzir e absorver e trazer fontes novas e mudar um pouco, sair um pouco daquela caixinha das tendências que todo mundo repete. A terceira dica é sobre linha narrativa. A gente fala, em todo lugar você vê sobre storytelling, que a melhor maneira de prender, seduzir as pessoas, cativar, ir mais longe, engajar, é contar histórias. Beleza, mas como é que você vai fazer isso? Qual a estrutura ideal para contar uma história de um jeito divertido e que engaje, que seduza e que atrai as pessoas? Vou te dar uma estrutura em 4 partes. Na verdade são 3, mas na primeira parte tem uma coisa especial. Essa estrutura ela é composta por contexto, problema e solução. Esse problema do meio a gente também pode chamar de conflito. Acontece que no contexto, ali naquele comecinho, e eu vou falar isso, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? A gente tem aqueles 3 segundos famosos que precisam ser um bait, uma isca, um hook muito forte, algo que vai prender as pessoas, tá? Eu já vou falar disso daqui a pouco. Primeiro eu quero falar de linha narrativa e dessa estrutura. O contexto, deixa eu te dar um exemplo do que é o contexto. Vamos supor que você você esteja no nicho de vida fitness. Se você está nesse nicho, crie um contexto que traga um conflito. Então, por exemplo, cara, não tem nada na minha despensa, ou tem pouquíssima coisa na minha despensa. Como eu posso fazer uma refeição saudável com o que eu tenho aqui? Então, perceba que você criou um contexto, qual é a situação, a ocasião, e já trouxe um conflito dentro daquele contexto. O que fazer quando se tem só esses ingredientes? E aí você traz a solução. Então, essa linha narrativa, não fui eu que inventei não, tá? Essa técnica vem lá do Steve Jobs, ele que criou isso. Acontece que na criação do contexto ali, você vai trazer a isca, o bait, aqueles 3 segundos, o hook, muito fortemente no comecinho. Mas siga esses 3 passos, esses 3 contextos, que isso vai dar muito bom para você, isso vai dar muito certo nos seus vídeos, tá? Sempre com a linha narrativa, traga esse raciocínio.
Contexto com conflito e depois a solução. Quarta dica é sobre o seu nicho. Bom, em relação aos nichos, é muito importante que você respeite a linguagem do seu nicho. O que é respeitar a linguagem? Cara, a gente já sabe que dá certo. A gente já sabe o que fez sentido. Tem nichos que são os nichos propulsores das redes sociais. Fitness, saúde, alimentação, negócios, lifestyle, moda e beleza. Cara, esses nichos, eles têm formatos que o público está acostumado a consumir. Não é isso, você não vai fugir completamente dessa linguagem, mas você vai aplicar uma marca registrada. Você vai buscar algum elemento seu que seja específico, que traga a sua identidade e vai imprimir a sua digital naquela linguagem, ok? Bom, em relação à iluminação, é claro que se você tiver um super aparato de iluminação, 1000 luzes coloridas diferentes e tal, beleza, você já está num determinado estágio, isso já faz sentido para você. Mas algumas regras básicas sobre iluminação. Primeiro, luz é informação. A luz é que constrói a informação na linguagem audiovisual. Então, quando você não tem luz suficiente, você não tem informação suficiente. Esse é o primeiro ponto. É lógico que depois você pode criar luzes diferentes para criar atmosferas para o seu vídeo. Uma luz mais baixa pode dar um clima mais de suspense, etc. Luzes coloridas dão ideia de energia, de alegria, dependendo da cor. E aí a gente pode estudar as cores, depois aprofundar um pouco mais nisso. Mas luz é informação. E aí, por exemplo, se você usa muita luz natural, você tem que observar qual é o ponto, a fonte, de que lado vem a fonte de luz natural do ambiente que você está. Se a janela está ali, você não pode ficar, por exemplo, de costas para a fonte de luz natural, porque o seu rosto vai ficar escuro. Então, se tem uma fonte de luz aqui, seja natural ou artificial, atrás de você, você já está fazendo errado. Porque aqui, o que é o principal importante, onde você aparece, vai ficar sombreado, vai ficar na penumbra, não vai ficar bom. Então procure a fonte de luz e se adeque a ela. Ela pode ficar de lado, às vezes para criar um contorno, você deixa a fonte de luz de lado e que dá um volume maior, mas você tem a informação preservada ali naquele quadro. Então o primeiro passo é verificar onde está a fonte de luz ou as fontes de luzes do ambiente que você está, sejam naturais ou artificiais, e depois se adequar de maneira que o que precisa aparecer, o seu corpo, o seu rosto, aquilo que você quer mostrar, fique bem iluminado. Nunca utilize ou fique com a fonte de luz atrás de você. Agora eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou cheio de luzes aqui para a gente gravar essa aula e vou te dar um exemplo de como ficaria isso com as luzes apagadas. Eu só estou com a luz da sala onde eu estou. A gente está aqui no nosso espaço corporativo, eu estou com a luz da sala e tem uma janela do meu lado esquerdo aqui, do seu lado direito, a fonte de luz natural, mas eu perdi muito da informação que eu precisava aqui. Agora eu quero te dar uma dica sobre luz natural, quando você só tiver a luz natural em um ambiente aberto, é uma outra dica valiosa. Agora, quando você está num ambiente ao ar livre, quer falar que você só tem a luz natural, o que fazer? O que você tem que prestar atenção? Quando a luz está em cima de você, ou seja, o sol está a pino, é uma luz forte, está no sol forte, vai fazer sombra em todos os elementos e que tem volume no seu rosto. Então o seu cabelo, se você tiver de boné, etc., vai fazer sombra no seu rosto. Agora, os melhores horários, justamente por isso, para evitar essas sombras duras, que a gente chama, a linguagem técnica é uma sombra dura. Para evitar essas sombras duras, você vai tentar gravar em ambientes abertos, de luz natural, ou no começo do dia, quando o sol está baixinho, ou no final do dia, quando o sol está baixinho, porque a luz fica o que a gente chama de difusa, ela não marca as sombras, os volumes e fica muito mais agradável de olhar. A sétima dica, a sétima orientação para você é sobre os 3 segundos, os famosos, que a gente chama de isca, bait, hook, enfim, é aquele comecinho do vídeo que vai prender todo mundo. Todo mundo repete, são fundamentais. Beleza, mas como é que eu vou extrair então, ou como é que eu vou trazer os 3 segundos principais? Tem várias formas de você fazer isso. Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é formato, um formato diferente. O que significa o formato, Thiago? O que é o formato do vídeo? Você buscar algum elemento visual que prenda atenção. Então você tem aqui, quando você vai trabalhar o seu hook, você tem que fugir do lugar comum de 2 maneiras. A primeira é visual
Então você coloca o seu celular em um lugar diferente, um ângulo diferente, uma posição diferente, ou mostrando alguma coisa super diferente, ou você tem textualmente o conteúdo, o verbo daqueles 3 segundos, aquela palavra dos 3 segundos, o texto tem que ser totalmente diferente. Ah, como fazer um texto diferente? Bom, pega aquele conteúdo que você vai fazer, você tem um assunto, um tema definido, a gente acabou de ver na primeira dica. Você definiu o seu tema e você vai observar dentro daquele conteúdo o que tem de mais extraordinário. Como você pode dar um olhar para aquele conteúdo que é disruptivo, que é um punch, a gente chama de punch, que tem força, que tem poder, que atrai, que segura. Busca o que é extraordinário, o que não é lugar comum, o que não é sempre, que não está todo mundo fazendo, mas o que é diferente e original, e dá força para isso textualmente. Potencializa o texto que fala desse elemento específico, certo? O ideal é ter os dois juntos. Você tem texto forte, imagem diferente, os dois juntos são o mais poderoso bait. Ou seja, diferente, original, extraordinário, punch. São os 4 elementos para escolher e trabalhar a sua isca. A dica 8 é sobre o roteiro. Mas, mais do que isso, como simplificar o roteiro? Em primeiro lugar, olha, para você se organizar, abre o bloco de notas do seu celular e vai colocando em tópicos aquilo que você vai falar. Aqui tem 2 coisas importantes. Primeiro, não coloca o texto certinho, não faz decorado, tem que ser natural. O roteiro tem que soar natural para todo mundo. Eu mesmo, essa aula inteira, eu tenho ela em tópicos aqui. Eu estou com o meu note aqui do lado, eu olho de vez em quando, mas eu sei o que eu vou falar e eu tenho os tópicos para me guiar, para me orientar. Mas não tem palavra por palavra do que eu estou falando para você escrito. Isso é o pior tipo de roteiro para as redes sociais, porque ele fica robotizado, ele fica artificial. O segundo ponto é, lembre-se que você está falando com leigos, que você tem que buscar aquilo que você tem de conhecimento técnico, seja qual for a sua área. Você é médico, advogado, educador físico, personal trainer, nutricionista, moda, alimentação, enfim, seja o que for que você tem de especialização, de técnica, você vai tentar, como eu vou deixar essa palavra, esse conceito claro para um leigo, para alguém que não sabe nada do que eu estou falando. E aí você pode ter o seu conhecimento amplificado, chegando a muito mais pessoas. Esses são os 2 elementos básicos de um roteiro simples. Falar com um leigo, e aí você pode trazer outros vídeos, fazer metáforas, analogias e também em tópicos, manter a naturalidade daquilo que você tem que dizer. Voz e impostação. Às vezes a gente acha que isso não é importante. É claro, não é importante quando você vai contar uma história só com imagens, não tem nada falado no seu conteúdo, tudo bem. Mas para quando você tem um conteúdo falado, olha só como isso faz diferença. Eu não disse isso, essa é a minha frase. Quando eu falo, eu não disse isso, o que eu quero dizer? Alguém disse, mas não fui eu. Certo? Agora, quando eu mudo e coloco a ênfase no não, eu não disse isso. Quer dizer, eu disse um monte de outras coisas, mas eu não disse isso, tá? Agora, quando eu falo, eu não disse isso, quer dizer, eu disse aquilo, mas isso que você está dizendo que eu disse, eu não disse. Tá dando para entender? Tá seguindo aí? A impostação muda o sentido, muda o tom, ela interfere no significado. Então, quando você quer dar ênfase num determinado elemento do seu conteúdo falado, você coloca a ênfase ali e tenta entender e compreender, ver se fez sentido aquilo que você queria passar, ok? Agora a edição. Para a gente terminar, a dica número 10 é sobre edição. O que é uma edição que atrai, que segura? É a edição, sendo muito claro. Lembra da isca do bait, do estímulo lá dos 3 segundos? Imagina que você tem que ter a cada 3 segundos uma nova bait. Essa é a edição que segura as pessoas até o final do vídeo. É claro que tem muitos elementos aí envolvidos nesse engajamento, em segurar a audiência ao longo de todo o vídeo, mas a edição ajuda nesse elemento, no estímulo visual. Aproxima, diminui, afasta, coloca uma imagem diferente, amplia, entra um emoji, congela a imagem em preto e branco. Você tem uma série de recursos a cada 3 segundos. Estímulo, 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 estímulo.
Então a estrutura de edição ela tem que funcionar de maneira que a cada 3 segundos você traz para o público um novo estímulo que vai trazer um elemento novo para ele visual. Certo? Então a função da edição é essa: manter os estímulos ao longo de todo o vídeo. Com essas 10 dicas, com essas 10 lições curtinhas, eu te garanto, eu te dou certeza absoluta que os seus vídeos vão mudar. Eles vão mudar esteticamente, a originalidade, os temas e assuntos, a edição. Eles vão mudar completamente, eles vão para outro patamar. Tanto na forma, no conteúdo, quanto no alcance, no engajamento, nas visualizações, tá? Ok, ponto. Se você quiser se aprofundar, se você quiser saber um pouco mais de cada uma dessas dicas, não precisa, mas se você acha que isso pode ser ainda mais útil para você, se fizer sentido para você, nós criamos o método MVC, que é o manual do vídeo curto. Nesse método MVC, a gente tem 3 opções de ofertas. Vamos lá. A primeira é um e-book. O e-book é praticamente as aulas gravadas transcritas, ou seja, o e-book já é foda, ele já é massa, ele já te resolve a vida e tem muito conteúdo. A segunda é o e-book mais 15 aulas gravadas. Essas 15 aulas gravadas mergulham em cada uma dessas dicas, aprofundam nos principais nichos de Instagram, de TikTok, enfim, das redes sociais, e tem um detalhe muito interessante. Elas têm uma análise de exemplos. Então a gente pega vídeos de grandes produtores de conteúdo, vídeos que deram certo, que tem um formato inteligente, interessante, e disseca os segredos que existem por trás desses vídeos. E tem um detalhe: a 15ª aula é uma aula magna sobre o CapCut. O nosso editor, que ele é ninja, o que ele fez? Nós gravamos um vídeo, ele colocou aquele vídeo e mostrou o passo a passo de edição daquele vídeo. Então você tem o antes e o depois, com toda a jornada explicando cada detalhe, cada funcionalidade, como colocar as imagens, como acrescentar o lettering, como trazer o som, como fazer com os respiros, como colocar em preto e branco, enfim, todos os detalhes que você precisa para bombar a edição dos seus vídeos está na nossa 15ª aula, que é sensacional. E olha só, aproveita que o CapCut ainda é gratuito. No computador já não é mais. Então aproveita, com essa 15ª aula você vai saber tudo sobre ele e vai aproveitar tudo que ele pode fazer antes que ele comece a ser pago, que ele comece a ser por assinatura. Com o método MVC você vai fazer dinheiro. Se você for produtor de conteúdo, criador de conteúdo, rapidamente você vai bancar isso, você vai pagar isso com publi, ou com novos seguidores, ou vendendo seus cursos, ou vendendo seus produtos digitais. Se você é marqueteiro, tem agência, social media, no primeiro job você vai já receber 10 vezes o valor que você vai investir no método MVC. Tem uma terceira opção para quem quer aprofundar de fato, e ela é super viável para quem faz dinheiro com o Instagram, fazer muito mais dinheiro. Tudo isso, e-book, aulas gravadas e 1 hora de mentoria comigo e com meu time de produção de conteúdo, de edição, de produção de vídeos, para a gente falar de você, no máximo 5 pessoas em cada sala do Zoom ou do Google Meet, no máximo. Pode ser que você dê sorte e no seu dia seja só você, e a gente vai falar do seu caso, do seu nicho, do seu negócio, das suas alternativas, das suas ideias, de como produzir os seus vídeos. Então são 3 opções, desde uma mais baratinha, que é muito boa já, que é o e-book, até o e-book As Aulas Gravadas, que é um valor super tranquilo, não vai fazer diferença nenhuma no seu orçamento, até a mentoria, que é um valor um pouco maior, mas que vai te trazer muito resultado. Mas é isso. Obrigado e até a próxima. E método MVC na veia, que vai mudar seus vídeos.